Oi, pessoal, eu sou o professor Lindner e nessa videoaula a gente vai conversar sobre um tema que parece aí à primeira vista um daqueles assuntos feitos para dar sono em qualquer um: direito e proteção de dados no ecossistema educacional. Mas calma, eu prometo que a ideia aqui não é transformar ninguém em advogado digital, nem fazer você decorar artigo de lei como se estivesse estudando para concurso, tá? A proposta é outra. A minha proposta aqui é fazer a gente entender como que esses temas aparecem no cotidiano da educação, especialmente quando a gente usa aí tecnologias digitais, ambientes virtuais, aplicativos, plataformas de aprendizagem, quando a gente usa IA, recursos de gravação, formulários, relatórios, analytics, enfim, tudo aquilo que hoje acaba fazendo parte, né, da vida de quem ensina e de quem aprende. E vamos ser sinceros, gente, educação digital, ela não acontece só quando a gente abre o Moodle ou o Google Classroom ou qualquer outra plataforma. Ela acontece lá quando o professor cria um formulário online, ou quando grava uma aula, ou quando compartilha aí uma planilha de notas com alguém, quando pede que os alunos usem um aplicativo externo. Sempre que a aprendizagem passa por tecnologias digitais, ela deixa rastros. E esses rastros dizem muito sobre os estudantes. Eles podem falar quem acessou, quando acessou, quanto tempo ficou, o que respondeu, o que errou, que vídeo assistiu, que atividade entregou atrasada, que fórum comentou, enfim, que arquivo baixou, a dúvida que teve, a dificuldade que demonstrou e por aí vai. E aqui começa a nossa grande questão. Como que a gente pode usar esses dados para melhorar a educação sem transformar o estudante em um produto, em um perfil comercial ou um conjunto aí de métricas frias? Essa é uma questão central aqui da nossa aula. Quando a gente fala de proteção de dados na educação, a gente não está falando só de senhas, de usar antivírus ou daqueles termos de uso que ninguém lê. A gente está falando de cidadania, de ética, privacidade, segurança, autonomia pedagógica e cuidado institucional. As normas que baseiam essa aula que eu estou gravando aqui, elas destacam uma ideia muito importante. A conformidade legal, ela não deve ser vista só como uma barreira burocrática, mas como uma base para criar ambientes educacionais mais seguros, éticos e centrados no aluno. Em outras palavras, respeitar direitos digitais não é o oposto de inovar. É justamente o que permite inovar, só que com responsabilidade. Vamos começar pelo Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014. Esse marco ele é frequentemente chamado de uma espécie de Constituição da Internet no Brasil, porque ele estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede. E um ponto muito interessante aqui, especialmente para a gente que é da educação, está no artigo 26. O Marco Civil ele afirma que o dever do Estado com a educação inclui a capacitação para o uso seguro, consciente e responsável da internet, como uma ferramenta aí para exercício da cidadania, para a promoção da cultura e para o desenvolvimento tecnológico. Percebam a força disso. A lei não está só dizendo, olha, eu acho que seria legal ensinar os alunos a usar a internet. Ele está dizendo que a formação para o uso seguro e responsável da internet faz parte da educação como um dever do Estado, e isso muda bastante a conversa. Então, quando a gente discute fake news, golpes digitais, privacidade, cyberbullying, exposição de imagem, uso de IA, direitos autorais, segurança nas redes sociais, proteção de dados, a gente não está fugindo do conteúdo escolar. A gente está tratando de uma dimensão essencial da cidadania contemporânea. E no contexto das tecnologias educacionais, o professor passa então a ter um papel estratégico. Ele não é só alguém que usa as ferramentas digitais, ele também é um mediador dessa cidadania digital. Isso não significa que todo professor precisa virar um especialista em segurança da informação, um programador, um jurista ou técnico em redes, tudo ao mesmo tempo. Significa, na verdade, é que o educador, ele precisa compreender os fundamentos éticos e legais mínimos para, na verdade, fazer boas escolhas. Por exemplo,
Pensa comigo aqui. Posso pedir que os meus alunos criem uma conta em qualquer aplicativo para fazer uma atividade? Posso usar uma plataforma gratuita que coleta vários dados pessoais? Posso publicar foto dos estudantes numa rede social da instituição? Posso gravar uma aula síncrona e deixar disponível por tempo indeterminado? Posso usar relatórios de acesso para identificar estudantes em risco de evasão? Posso compartilhar uma lista de notas dos alunos num grupo de WhatsApp? A resposta para quase todas essas perguntas aí começa com a frase favorita de quem trabalha com educação, tecnologia ou legislação, que é depende. Mas não é um depende vazio, tá? É depende porque demanda critérios. Um dos princípios fundamentais do Marco Civil da Internet é a proteção da privacidade. Na educação, isso é muito sensível. O processo de aprendizagem ele envolve tentativas, erros, dificuldades, dúvidas, inseguranças, ritmos diferentes. Aprender, na verdade, é se expor. E quando o estudante erra uma questão, não entrega uma atividade, ou demora para participar, ou até demonstra ali uma dificuldade num determinado conteúdo, isso pode ser uma informação pedagógica importante, claro, mas também pode ser uma informação delicada, se esse assunto ele for exposto aí fora de contexto, né? Imagina, por exemplo, que um professor tira print de uma tela do ambiente virtual com o nome dos estudantes que não entregaram uma atividade e publica no grupo da turma. A intenção talvez até seja dar um empurrãozinho, mas do ponto de vista da proteção dos dados e da ética educacional, isso pode ser bem problemático. Outro princípio importante é a proteção dos dados pessoais. E aqui a gente entra na famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou Lei 13.709 de 2018. A LGPD, ela regula o tratamento de dados pessoais em meios físicos e digitais, com o objetivo de proteger direitos fundamentais como liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade. Vamos traduzir isso para o chão da escola, ou melhor, para o chão do Moodle, para o SIGA, Google Forms, para as plataformas educacionais digitais, né? Quando a gente fala dado pessoal, é qualquer informação que identifica ou pode identificar uma pessoa. Nome, e-mail, CPF, matrícula, telefone, foto, voz, endereço IP, identificador de login, tudo isso pode ser dado pessoal. Quando a gente fala dado sensível, é um tipo de dado que exige um cuidado ainda maior. A LGPD, ela inclui nessa categoria informações de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, saúde, dados biométricos, dados genéticos, entre outros. Na educação, dados sensíveis, eles aparecem com muita facilidade. Um laudo de necessidade educacional específica, por exemplo, um atestado médico, uma informação sobre uma condição de saúde, um registro biométrico para acessar a instituição, uma informação religiosa que aparece em alguma atividade escolar ou uma justificativa de ausência aí por motivo de saúde, tudo isso exige proteção reforçada. E aqui vai então a primeira regra prática: não colete dados só porque dá para coletar. A tecnologia digital parece que criou uma tentação, né, permanente aí de coletar coisas e dados. Se a plataforma permite pedir CPF, telefone, endereço, data de nascimento, localização, foto, áudio, vídeo, preferências pessoais, humor do dia, nome do cachorro, signo, meu Deus, alguém pode achar que é uma boa ideia coletar tudo, já que dá, né? Mas a LGPD, ela vai trabalhar com o princípio da necessidade, também chamado de minimização. Isso significa que a gente deve coletar apenas aquilo que é necessário e para uma finalidade legítima. Pensa aqui comigo num exemplo simples. Pensa numa plataforma de exercícios de matemática. Ela precisa saber o quê? O nome do estudante, a turma e as respostas das atividades. Talvez precise aí de um e-mail institucional para fazer login, mas ela talvez aí não precise, né, da localização, acesso ao microfone, acessar os contatos do celular ou a galeria de fotos. Quando o aplicativo educacional ele pede permissões demais, se acende aí uma luz amarela e às vezes uma luz vermelha piscando, né, com sirene. É claro que tem contextos que determinados dados eles vão ser necessários, né? Uma atividade de geografia, por exemplo, pode usar localização.
Uma aula de idiomas pode envolver gravação de áudio, ou um projeto de audiovisual, né? Ele pode exigir imagem e voz, mas nesses casos, a finalidade realmente tem que ser clara, tem que ser adequado ao contexto e essa informação tem que ser transparente, né? E, se necessário, providenciar uma autorização específica, tá? E esse ponto realmente é crucial. A finalidade importa. Coletar frequência para fins acadêmicos é uma coisa. Agora, usar os dados de frequência e desempenho dos alunos, por exemplo, para vender para um cursinho preparatório, é completamente diferente. Usar relatórios analytics para identificar estudantes que precisam de apoio pedagógico é uma coisa. Agora, usar esses analytics para rotular os estudantes como fracos, problemáticos ou pouco promissores é outra coisa completamente diferente. E aqui a gente precisa falar de uma palavra que parece técnica, mas na verdade é profundamente humana, viu? Não discriminação. A LGPD, ela estabelece que o tratamento de dados, ele não pode ser discriminatório, nem ilícito, nem ter uso abusivo. Na educação, isso é especialmente importante quando a gente usa sistemas automatizados, dashboards, IA ou modelos preditivos, tá? Imagina, por exemplo, que a instituição utiliza dados do ambiente virtual para prever o risco de evasão. Em princípio, isso pode ser muito positivo, claro, porque o sistema identifica o estudante que parou de acessar a plataforma ou não participa, e a coordenação pode entrar em contato, oferecer apoio, flexibilizar os prazos, né, orientar esse estudante. Nesse caso, o dado está sendo usado para um cuidado pedagógico. Mas esse mesmo dado ele poderia ser usado de forma negativa, por exemplo, para excluir esse estudante de alguma oportunidade ou negar a participação dele em algum projeto. Ou às vezes até criar um ranking público de alunos em risco, né? Os alunos ruins, por exemplo, os lanterninhas, enfim. É muito delicado alguns usos que a gente pode acabar tendo por aí. Então é importante a gente pensar que a tecnologia sozinha, ela não é boa nem ruim, tá? O uso pedagógico, ético e institucional é que vai definir esse impacto. E agora a gente parte para um outro ponto fundamental. Quem é responsável pelos dados? Na LGPD tem dois agentes aí de tratamento, tá? De uma forma simplificada, tem o controlador, que é quem toma as decisões sobre o tratamento do dado, e o operador, que é quem trata os dados em nome do controlador. Então, na educação, normalmente a instituição de ensino é a controladora. Ela é que decide quais dados são coletados, com qual finalidade, por quanto tempo serão mantidos, quais ferramentas que, né, são aprovadas aí para ser utilizadas. Já uma empresa que foi contratada para fornecer, por exemplo, uma plataforma, ela vai atuar como operadora, processando esses dados conforme as orientações da instituição. E aqui entra um problema muito comum, que são os chamados aplicativos suspeitos, né? Sempre tem aquele aplicativo que, por iniciativa individual, sem ter sido homologado pela instituição ou sem uma avaliação mais profunda da política de privacidade, que a gente acaba incorporando. É o famoso achei esse app legal e pedi para os alunos criarem uma conta, a gente vai usar amanhã. A intenção pode ser excelente, muitas vezes é mesmo. O professor ele está tentando inovar, engajar, tornar a aula mais interessante, mas do ponto de vista institucional pode gerar alguns riscos, tá? Se a atividade ela é feita no contexto da escola, com estudantes da escola para fins educacionais, a instituição ela pode continuar sendo responsável por eventuais problemas envolvendo esses dados, né, vazamentos, enfim. Por isso, a inovação pedagógica, ela tem que andar junto com a governança. Isso não significa matar a criatividade docente com uma pilha de formulários, tá? Significa criar caminhos seguros para testar as ferramentas, avaliar riscos e, claro, orientar professores e equipe para escolher as soluções adequadas. Vamos pensar num exemplo realista. Digamos que um professor ele quer usar uma ferramenta de quiz gamificado com a turma. Antes de usar, é só pensar em umas perguntas simples, né, que ajudam bastante a decidir a plataforma. Essa plataforma ela exige cadastro, por quê? Coleta nome completo ou permite usar, por exemplo, um apelido, né? Pede algum e-mail pessoal ou não? Coleta dados de localização dos estudantes, de quem estiver usando? E esses dados, eles ficam armazenados onde? Tem uma política de privacidade clara que pode ser avaliada, né? Tudo isso é muito importante na hora de analisar.
E perceba que a gente não está dizendo não use a plataforma, a gente está dizendo use, mas com critério. Esse cuidado ele fica ainda mais importante quando a gente fala de crianças e adolescentes, tá? Porque a LGPD, ela dedica uma atenção especial ao tratamento de dados de crianças e adolescentes, orientando que esse tratamento ele tem que ser realizado em seu melhor interesse. Melhor interesse não é só uma frase bonita para eu colocá-la num documento institucional, na verdade é um critério de decisão. Significa perguntar se essa coleta de dados beneficia o estudante, se ela é necessária, se ela é proporcional, se está clara para a família e se está clara para o próprio estudante, tá? Essa proteção, ela é adequada? É assim, gente, publicar uma foto de uma criança numa rede social exige cuidado. Gravar a voz dos estudantes num podcast escolar exige cuidado. Exibir imagem de menores num vídeo de divulgação exige cuidado. Biometria para controle de acesso exige cuidado. Pedir que os estudantes menores criem contas em plataformas externas exige cuidado. E cuidado aqui não significa medo, significa planejamento. Um bom termo de autorização de uso de imagem e voz, por exemplo, ele tem que ser específico. Não é adequado a gente colocar esse termo no meio lá de um contrato de matrícula que já tem 20 páginas. E é claro, mesmo sendo menores, os estudantes também têm que ser educados sobre isso. Afinal, proteção de dados não é uma obrigação administrativa, ela é um conteúdo formativo. A gente tem esse dever aí, né, de fazer essa formação. E agora, nesse próximo bloco, a gente vai falar de algo muito presente no cotidiano, que são as planilhas, os grupos de mensagem e o compartilhamento, né, de informações. Talvez esse seja um dos pontos em que mais acontecem incidentes que são simples, mas muito perigosos. Imagina que um professor baixou uma planilha com notas dos alunos, enviou para o próprio e-mail pessoal, compartilhou com outro professor pelo WhatsApp, salvou no computador de casa, colocou numa pasta sem senha ou enviou aí e acabou enviando para a turma errada. Pode parecer exagero, mas nem sempre é. Boa parte dos problemas de proteção de dados não começa com um hacker encapuzado num quarto escuro digitando furiosamente lá os códigos em letra neon na tela. Na verdade, acontece com um simples arquivo que foi enviado para o lugar errado. Por isso que a segurança da informação é também um hábito. E entre esses hábitos é legal a gente cultivar o hábito de evitar compartilhar informações individuais em grupos coletivos, tentar usar sempre canais institucionais, proteger arquivos que tenham dados sensíveis, evitar armazenar documentos acadêmicos em dispositivos pessoais sem necessidade, tentar aí sempre usar a autenticação em 2 fatores para proteger os seus acessos, e o que inclui também não reutilizar senhas, né, tentar não usar a mesma senha para tudo, desconfiar dos links suspeitos sempre e, claro, conferir o destinatário antes de enviar a mensagem para você acabar não vazando um dado sem querer, tá bom? Parece tudo muito básico, né, gente, mas o básico bem feito evita muitos problemas. E, gente, todos esses cuidados com privacidade, eles não podem ser uma gambiarra que é criada depois que sistemas já estão funcionando, tá? Esse cuidado com a privacidade dos dados tem que estar lá no desenho da atividade, na hora de escolher a plataforma, a ferramenta, na hora de desenhar o curso, montar um formulário, fazer avaliação e na hora de escrever a política institucional. A proteção dos dados, ela não tem que ser só respeitada porque tem medo da sanção da lei, por exemplo, mas sim porque faz parte da qualidade educacional. Assim como a gente avalia currículo, metodologia, infraestrutura, formação docente, material didático, a gente também precisa avaliar a segurança e a ética das tecnologias que a gente usa. Bom, a gente está chegando ao fim dessa aula e eu queria organizar tudo que a gente falou em umas 7 ideias centrais, tá? Então, assim, primeiro, o educador na era digital, ele não é só um usuário de tecnologia, ele é um mediador da cidadania digital. Segundo, o Marco Civil da Internet, ele reforça que o uso seguro, consciente e responsável da internet faz parte da formação educacional. Terceiro, a LGPD nos lembra que dados pessoais não são apenas números em uma planilha. Eles representam pessoas, trajetórias, vulnerabilidades e direitos. Quarto,
Na educação, os dados devem ser coletados com finalidade, adequação, necessidade, segurança e não discriminação. Quinto, crianças e adolescentes exigem proteção reforçada, sempre considerando o tal do melhor interesse. Sexto, gravações de aula, imagem, voz, plataformas externas, formulários, Learning Analytics, inteligência artificial, tudo precisa ser usado com transparência e responsabilidade. E sétimo, inovação educacional sem proteção de dados pode acabar virando exposição desnecessária, vigilância ou até exploração. Mas proteção de dados bem compreendida não impede de inovar, ela cria as condições para uma inovação mais ética, segura e confiável. Dito isso, eu queria fechar com uma imagem. Durante muito tempo, pensamos a tecnologia educacional como uma ponte, né? Uma ponte entre professor e aluno, entre conteúdo e aprendizagem, entre escola e mundo. Essa imagem, ela continua válida, mas toda ponte precisa de estrutura, precisa de projeto, precisa de manutenção, precisa de proteção para que ninguém caia no caminho. Os direitos de rede e a proteção dos dados são parte dessa estrutura. Eles não são enfeite da ponte, eles são aquilo que ajuda a sustentar a ponte. Então, da próxima vez que você criar uma atividade digital, escolher uma plataforma, gravar uma aula, publicar uma imagem, compartilhar uma planilha ou usar dados para acompanhar os estudantes, sempre se lembre. A pergunta não é só: será que isso funciona? A pergunta também é necessário, transparente, seguro, justo e respeita o estudante? Porque uma educação de qualidade não é aquela que usa mais tecnologia. É aquela que usa a tecnologia para ampliar direitos, para proteger as pessoas e, claro, para fortalecer a aprendizagem. Eu sou o professor Lindner e essa foi a nossa conversa sobre direitos e proteção de dados no ecossistema educacional. Até a próxima!